Olá, alunos! Vamos apresentar aí um conceito bacana na área de desenvolvimento de jogos. Então, resolvi fazer essa aula aí no formato de gameplay. Ou seja, eu vou jogar um joguinho aí que segue esse estilo, que tem esse conceito de geração procedural, para vocês verem como que é bacana aí você jogar um jogo que tem esse recurso. Esse aqui é um jogo chamado Stunt Dungeon, que é um joguinho muito bacana aí, que dá para você passar aí algumas horas jogando, também devido ao fato aí dele poder gerar essas fases de maneira aleatória. Então eu vou demonstrar um pouquinho dele no momento que eu estiver jogando. Eu vou falando um pouco aí desse processo de geração procedural para a gente poder aí demonstrar mais algumas coisas nas próximas aulas. Eu vou iniciar aqui um novo jogo. Aqui por enquanto eu só tenho essa opção aqui habilitada para você poder estar jogando. Eu vou escolher esse modo aqui. Esse modo que eu joguei, que eu estou jogando aqui, ele simplesmente é o que? Você vai passando as suas fases e se você morrer, você volta na primeira fase de novo. Então, e para cada fase que você joga, ele gera uma nova fase, um novo gameplay. Ou seja, você não vai ter aquela sensação que você está repetindo o seu jogo, apesar de que você vai estar voltando na primeira fase para poder estar jogando de novo. Igual, por exemplo, eu morri, então a primeira fase já foi gerada de maneira diferente. Então esse que é o processo de você gerar as fases de maneira procedural. Ou seja, cada vez que você vai jogando, você vai tendo uma jogabilidade diferente, você vai tendo um gameplay diferente, você tem um desafio diferente no seu jogo. Então esse aqui é um joguinho bem simples, que é onde que vai gerando dungeons, ou seja, que são as fases, são os calabouços que você tem aí, que está enfrentando aí diversos inimigos. Os inimigos aqui não são os desafios obrigatórios que você tem que fazer. Nesse jogo você simplesmente tem que pegar a fase, a chave. Então, essa chave que você pega no seu jogo te dá acesso a uma nova fase, que você vai também ter que enfrentar novos inimigos e cada vez mais ela vai ficando maior e os desafios vão aumentando. Igual, por exemplo, nessa fase aqui já tem um dragão que você tem que desviar das bolas de fogo. Então você tem aí os desafios que você pode estar fazendo. Igual, por exemplo, se eu morrer aqui agora nessa fase, essa fase que já está maior, ele vai voltar tudo de novo, lá desde o início da fase, para poder estar gerando aí um novo gameplay. Então é dessa forma aí que se trabalha a geração procedural. Você poder jogar cada fase de maneira diferente. Então cada jogo implementa uma forma diferente. Então eu não sei te falar qual que foi a forma que foi utilizada nesse jogo, qual foi o algoritmo, mas dá para se ter uma ideia de como que ele criou esse jogo. Ele pode, por exemplo, já ter moldado as fases que ele queria, igual, por exemplo, a primeira fase vai ser dessa forma, a segunda fase vai ter esse tamanho, vai ter esses recursos, já vai ter um inimigo. Então para cada fase você vai criando aí conceitos diferentes, você vai criando aí jogabilidades, moldando ela de acordo com o que você quer. Então assim, você pode já ter um pré-desenho dessa sua fase ou você colocar lá parâmetros de como que você quer que essa sua fase seja gerada. Então te falar assim, qual que vai ser a forma ideal, vai depender do tipo de jogo que você quer criar, que você quer estar desenvolvendo, como que vai ser a jogabilidade dele. Então vai depender de como que você quer projetar. Então aqui, esse jogo aqui é um jogo bem bacana, então que você pode ter aí diversos desafios, enfrentando e desbloqueando novas áreas à medida que você vai jogando. Então esse modo que eu estou jogando, então se você morrer, ele vai voltar na primeira fase. Então é um jogo que você tem que ir cumprindo seus desafios até chegar aí ao
a fase máxima. Igual, por exemplo, tem jogos que você vai jogando, e nunca termina. Mas ele tem a vantagem que você vai gerando as fases de maneira aleatória. E onde que o seu único objetivo é você poder pegar fazer a maior pontuação. Então, se à medida que as nossas aulas forem avançando, eu vou demonstrando, dando a nossa aula no estilo de gameplay, para você ver aí diversos jogos, alguns jogos que utilizam esse processo de geração aleatória nas fases. Então assim, é bem bacana você estar jogando um jogo que tem esse recurso, porque você nunca vai estar repetindo o seu jogo. Então eu vou contar depois para vocês um pouquinho da história desses jogos, onde é gerado essas fases de maneira aleatória. Isso não é algo novo, é algo antigo, lá dos primórdios dos anos 80, quando começou a se ter jogos para computadores, de um jogo chamado The Rogue, que foi um primeiro jogo a ter aí a geração de fases aleatórias. Então era completamente diferente do que nós temos hoje, mas aí é o pai desses jogos de geração aleatória. Você pode, por exemplo, aí você vai ver muito nesses jogos com a marcação roguelike. Ou seja, por que roguelike? É baseado nesse jogo The Rogue, que foi o primeiro jogo a utilizar esse processo de geração aleatória. Então, assim, tem muita coisa para a gente poder ver. Eu vou estar terminando essa primeira aula por aqui, que foi a nossa primeira introdução sobre processo de geração de fases aleatórias, e aos poucos nós vamos estar falando um pouquinho de cada jogo, de como que funciona, de como que foi criado, fazer uma pesquisa aí sobre o que é e como que funciona cada jogo. O que o programador utilizou, né? Tem muitos programadores que colocam a forma que ele utilizou para poder desenvolver o seu jogo. Então vamos ficar por aqui, tá? E na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre geração procedural. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, utilizando esse modo de gameplay para que nós possamos fazer novas aulas nesse estilo. Então, aquele abraço e até a próxima aula. Tchau!